Boa noite, pessoal. Meu nome é Otávio, eu tô aqui para mais uma dica jaleco. A gente vai falar hoje sobre a escala de Coma de Glasgow, um tema recorrente em provas e também você vai praticar muito isso no seu dia a dia como médico, no seu pronto-socorro, quando você recebe principalmente um trauma. Então a escala de Coma de Glasgow, ela serve para ver a responsividade do sensório de um paciente, principalmente no cenário pré-hospitalar, ou então quando você admite já no cenário de emergência. Importante dizer o seguinte, a pontuação máxima do Glasgow é de 15 pontos e a mínima é 3. Não existe pontuação de 1, não existe Glasgow igual a 1, isso não existe. Então 3 pontos seria o paciente em coma. Outra coisa importante também que o corte para a gente indicar uma intubação orotraqueal, a proteção da via aérea mecânica seria abaixo ou igual a 8 pontos. Esse é o ponto de corte. Vamos ver aqui então como é que funciona isso. Primeira coisa que eu quero que vocês decorem de modo mais prático, foi como eu decorei, que a gente tem em relação à resposta ocular, eu ganho 4 pontos. Boca, resposta verbal 5 pontos e descendo eu ganho mais 1 ponto, vou para 6 pontos em membros, ou seja, 4, 5 e 6. Então grave dessa forma que fica bem simples. Vamos ilustrar aqui para vocês. Toda vez que eu tenho uma pontuação máxima, ou seja, quanto mais pontos o meu paciente fizer na escala de Coma de Glasgow, melhor ele vai estar, mais inteirão. E quanto menos ponto ele tiver, mais grave ele vai estar. Ou seja, quando eu consigo a pontuação máxima em relação à resposta ocular, é que ela está espontânea. Em relação à resposta verbal, ela está completamente orientada em relação à movimentação de membros, é quando ele obedece a comandos. Já no outro extremo, quando eu tenho a pontuação de 1 para a resposta ocular, é quando eu não consigo, meu paciente não abre o olho sobre nenhum tipo de estímulo. Eu não tenho resposta verbal nenhuma, eu também ganho 1 ponto. E quando eu não faço nenhum tipo de movimentação dos meus membros, também eu recebo 1 ponto. Então, o paciente que tem 3 pontos, ele está literalmente aí em coma. E quanto maior a pontuação que ele consegue, melhor ele está. Em relação à abertura ocular, dá para você também ir destrinchando isso. Então, o que é melhor para o seu paciente, né? Você fazer um estímulo verbal ele acordar, ou você tem que chegar perto dele e dar um beliscão, fazer um estímulo doloroso. É melhor, ele pontua mais se ele acorda, né? Se ele abre os olhos ao estímulo verbal. Então ele vai pontuar mais, ele ganha 3 pontos. Ao estímulo doloroso, ele vai ter 2 pontos apenas. Já na resposta verbal, 5 eu já falei que é orientado, 1 ausente. 4 pontos ele vai ganhar se a resposta verbal for de modo confusa, palavras confusas. 3, sons inapropriados. E 2, sons incompreensíveis, aquele paciente que está gemente. Em relação aos membros, é onde a gente mais erra as questões de prova. Vamos tentar entender um pouco. 6 pontos é quando ele obedece comandos, está bem alerta e tal, tudo mais. 5 pontos é quando ele localiza a dor. Você faz um estímulo doloroso, aperta o mamilo, aperta o dedão, alguma parte do membro inferior, ele consegue localizar a dor. 4, quando ele retira ao estímulo álgico. 3, é quando ele faz uma flexão anormal, uma posição que a gente chama de decorticação. Flexão, a gente vai fazer isso, é o paciente que vai apontar lá para o córtex cerebral, ele vai ficar decorticado. E extensão anormal, ele ganha 2 pontos quando eu vou descerebrar. Ou seja, como é que eu decorei isso? A extensão, ele descerebra, o braço desce. Descerebração, o braço desce e 1 seria ausente. Para ilustrar melhor para vocês, está aí a diferença de decorticação e descerebração. Então, decorticação é flexão anormal e descerebração seria a extensão anormal dos braços. E o ponto de corte, mais uma vez, seria 8. Então, essa é a escala de Coma de Glasgow. Obrigado.